No programa ESPN, especialistas falam sobre Corinthians no Brasileirão. A gente tem os números do Fortaleza como mandante e do Corinthians como visitante nessa temporada. Afinal de contas, esse jogo lá em Fortaleza amanhã. Os números dos donos da casa: 31 jogos como mandante, são 23 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de 78,5%. 2,35 gols marcados por jogo e 0,71 gols sofridos por jogo. Já o Corinthians, como visitante, em 27 partidas, venceu 5, empatou 8, perdeu 14. Um aproveitamento de 28,4%. 0,63 gols marcados por jogo para 1,22 sofridos por jogo. Com o Luxemburgo, são 3 vitórias, 5 empates e 9 derrotas como visitante. Um aproveitamento parecido ali do geral, 27,5% de aproveitamento. A média de gols marcados por jogo do Fortaleza é alta, né? Como mandante. Como mandante, porque os números realmente é um aproveitamento muito interessante de vitórias, mas a gente viu ali que são vitórias, né? Dando recado ali, né? Minha casa, então eu vou pra cima. Pro Corinthians não é de hoje, né? A gente fez o recorte ali do Luxemburgo, claro, mas o Corinthians já há um tempo que passa por muito sufoco fora de casa. Tem ali dentro da Neoquímica Arena realmente, né? Consegue ser dominante, mas fora passa sufoco e isso aumenta o favoritismo do Fortaleza neste jogo especificamente. Nessa temporada, até em alguns momentos, a gente chegou a discutir dentro de casa. Que o claro. Corinthians sempre teve de força muito e por como conta dessa apoio ruptura de trabalhos. Sim, né? De como esse time também teve ruptura de trabalhos, oscilou, enfim, tudo que já passou nesse ano também. Em alguns momentos, até em casa, deixou de ser aquela força. Retomou, é bem verdade, ao longo do ano, mas como visitante tem sido um desempenho muito abaixo esse do Corinthians. E vocês acham que a gente já pode pegar esse jogo de amanhã até para projetar o que deve ser essa Sul-Americana? Embora estejamos voltando dessa data FIFA, alguns jogadores já recuperados de lesão, quem pôde aproveitar esse momento, enfim, mas já dá para a gente ter uma ideia do que deve ser? Eu acredito que sim, até pelo objetivo que essas duas equipes ainda têm no Campeonato Brasileiro, ainda mais o Corinthians na briga contra o rebaixamento. E como a gente falou mais cedo, né? Muito tempo sem parado com a data FIFA, não dá para você pensar em poupar, além dessa questão, e também do objetivo dentro do Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo vai ser totalmente a vera, as duas equipes buscando o resultado, não pensando, vamos dar uma poupada aqui, pensando no que vai ser a Sul-Americana, até porque é mais pra frente, então acho que dá pra projetar. E até do lado do Corinthians, acho que vai ser um grande desafio defensivo. A gente tá vendo a linha defensiva do Corinthians individualmente indo muito bem, sem falar no Cássio, né, com todo o histórico, mas é um Corinthians que tem concedido muito, né? A gente falou das 30 finalizações do Estudiantes, e o Fortaleza é um time com uma transição muito rápida, e o Corinthians é uma transição lenta. Então, o estilo de jogo do Fortaleza, eu acho que ele vai testar muito a grande dificuldade defensiva do Corinthians, que não é o desempenho, não é o corte na área, que o Lucas Veríssimo, que o Gil tem feito, que tem jogado muito bem, mas é o Corinthians como um todo, no momento de se mover, né? Do sistema defensivo, na hora de se defender, e eu acho que o Fortaleza vai acabar testando muito isso. Pode ser um bom momento pro Corinthians, pode ser não, é um grande momento pro Corinthians dar uma resposta nesse sentido. E tem muita coisa, eu tava puxando aqui a tabela do Corinthians, tem esse jogo contra o Fortaleza, depois recebe o Botafogo, aí tem a Sul-Americana, depois tem clássico com o São Paulo, né? Na sequência tem Flamengo. Olha, a sequência é muito puxada com esses 2 jogos de semifinal de Sul-Americana aí no meio do caminho, e pensando em Brasileirão nesse enfrentamento e, enfim, sair daquela parte de baixo ali da tabela. Tá puxada, a vida não tá fácil não, hein? E precisando administrar o elenco por questões físicas. Também tem isso. Não é nem por prioridade, né? Porque a Sul-Americana passou a ser uma prioridade porque é uma possibilidade real de título. Mas prioridade, o Campeonato Brasileiro está batendo na porta ali de zona de rebaixamento. Então, administrar o elenco por questões físicas, porque hoje o seu principal jogador não pode atuar todas as partidas, sequer uma partida completa, né? Vitor Pereira deu entrevista a um podcast, falou do futebol brasileiro, de saída de Corinthians, de Flamengo. Vamos ver o que o português ainda diz aqui dessa entrevista do Vitor Pereira a esse podcast. Eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue pontuar dessa fala dele, de críticas ao futebol brasileiro, de organização, de projetos.
tem razão, e a gente sabe, e a gente pontua sempre muito isso, do que é o futebol brasileiro e dessa dinâmica do futebol brasileiro, de como os treinadores também acabam sofrendo e sendo os responsabilizados por muitas coisas. Isso, ok, tô de acordo e acho que a crítica e a visão que o Vitor Pereira traz vai ao encontro do que é de fato o futebol brasileiro. Mas algumas coisas do que ele fala ali, do Flamengo. Cheguei, dali a alguns dias já estava disputando finais, cheguei para disputar decisões. Ele sabia que seria esse o calendário do Flamengo e que ele chegaria com esse propósito, de dali a alguns dias já estar disputando títulos e ter que trabalhar com isso. E até mesmo da saída do Corinthians, que ele também fala, de não ter um projeto, de não ter um investimento, de não ter... Isso também, durante aquela temporada, ficou muito óbvio e ele também trabalhou com o que ele tinha em mãos, isso também sempre foi claro, mas a forma como ele sai do Corinthians, e aí ele não faz a meia-culpa, né? Porque, saiu por problemas particulares, isso em momento algum... Falta autocrítica. Exato, ele comenta ou até os próprios colegas questionam ou colocam, enfim... É o caso da sogra, que ficou famosíssimo, né? Por, enfim, não tá bem de saúde, enfim. Mas isso ele não traz, né? Ele cobra de um futebol brasileiro algo mais organizado. Profissionalismo, exatamente, Mário, muito obrigada. Um profissionalismo, uma coisa mais honesta. E ele também, quando sai... Ele poderia ter vindo e falar, olha, gente, eu não tenho um projeto aqui que me convença. Ninguém tá me trazendo nada que me diga que eu garante a minha permanência. Então... Estou indo, né? Eu, sempre quando tem essas chegadas de treinadores estrangeiros e etc., eu sempre pontuo, logo depois de declarações, falando sobre calendário e tal, que uma coisa é você saber, outra coisa é você experimentar. E que realmente, na sua primeira temporada, pode ser difícil a adaptação, pode realmente, porque você está experimentando algo que você só tinha um conhecimento distante, né? O Vitor, quando ele vai para o Flamengo, ele já tinha tido essa experiência no Brasil. Ele já tinha conhecimento do calendário, ele já sabia como as coisas funcionavam, até em questão de cobrança, né? Então, é claro que quando ele chega no Flamengo, ele já chega muito a par da situação ali, do que ele precisaria entregar. E seria normal não conseguir entregar, porque ele não tinha tempo de trabalho para disputar essas finais. Isso pode acontecer. O Flamengo, ele tinha uma maneira de trabalhar com o Dorival, ele tinha uma ideia de jogo ali, e foi colocado para o Vitor, trouxe um treinador com uma outra forma de entender. Então, eu falei isso no começo da temporada. Foi colocado para ele, não mexe em nada agora não, porque tá dando certo, a gente pode disputar assim? Não é todo profissional que fala, tá bom. Okay. Não, eu quero colocar a minha identidade, eu quero ter ali a minha assinatura caso tudo dê certo e também caso dê errado. Agora é isso, a autocrítica não tem. Né, o nosso recorte ele também não é necessariamente uma entrevista, é só o Vitor falando a versão dele, o desabafo dele ali do que ele experimentou no Brasil, mas ele também traz essas questões que podem ter pesado nessa demora da definição dele ficar no Corinthians, o que ele sentiu em Itaquera quando ele joga, a maneira como ele se envolveu, a maneira como ele também teve ali um conhecimento com o fato de treinar um time como o Corinthians. Então, acho que isso também pode ter acarretado nessa demora de decisão, mas a gente ainda, mais uma vez, fica sem a resposta ali final, né, do porquê que teve aquela justificativa de não vou ficar, para agora vir falar que não tinha um projeto. Ele faz críticas pertinentes à nossa realidade do futebol brasileiro, o ambiente do futebol, ele falou de falta de educação, ele é muito violento muitas vezes aqui no Brasil, muito tóxico, e acho que é bom a gente, por mais que às vezes doa ouvir, mas acho que tem que ouvir, repensar e ver o que a gente pode fazer para melhorar. Mas ele foi muito seletivo mesmo na entrevista coletiva dele. Na entrevista coletiva não, na entrevista que ele concedeu. Ele fala desse aspecto da saída do Corinthians, mas assim, ele fala da questão de falta de educação, mas faltou transparência com a torcida do Corinthians. Ele tinha total direito de escolher ir para o Flamengo, mas ele poderia ter sido muito mais transparente na hora que ele vai. Quando ele fala da questão do Flamengo, em um ano, ele já teria percebido a repercussão que o Flamengo tem ganhado, esportivamente, as coisas que tem conquistado, o calendário que ele teria, e que se ele perdesse as finais do começo do ano, isso teria pressão. Ele concordando com o estilo ou não, ele já saberia que seria daquele estilo. E também acho que também, por outro lado, reforça o quanto que foi uma estratégia equivocada
da direção do Flamengo. Porque se aquilo era tão importante, por que você mudar de treinador, que já estava dando certo, procurar um treinador novo, que teria pouco tempo para introduzir a sua forma de trabalho num calendário que logo nas primeiras semanas você já teria títulos tão importantes? Também acaba evidenciando isso. Então, acho que o Vitor traz pontos de fato que a gente precisa refletir, precisa abordar nesse ambiente tão violento e que muitas vezes... Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.